Muitos se sentem perdidos ao lerem o livro de Apocalipse por não entenderem a ordem cronológica dos eventos do livro. Em que momento os selos, as trombetas e as taças são liberadas? Antes, no meio, ou durante, ou depois a segunda vinda de Jesus? E a guerra do Armagedon e de Gog e Magog? Qual delas acontece antes e qual delas acontece depois do milênio? É difícil entendermos a ordem cronológica e a linha do tempo de Apocalipse só lendo o livro de Apocalipse. Por quê? Porque a Bíblia contém vários outros textos escatológicos. E você só consegue entender o panorama completo quando você entende toda a Bíblia e você consegue encaixar todos esses outros textos escatológicos em Apocalipse. É como se você tivesse um quebra-cabeça com todas as peças, mas que ele não estivesse montado. Ele estivesse bagunçado, você não consegue visualizar a imagem final. Só quando você ordena todas essas peças, você consegue visualizar a imagem e o quebra-cabeça na sua montagem final. Nessa aula eu vou te ensinar como nós montamos o quebra-cabeça de Apocalipse, onde nós colocamos cada uma das pecinhas, em que momento cada um dos eventos acontece. Eu vou te explicar isso sem especulação, ok? Nós vemos muita especulação por aí, sem muita base bíblica. Hoje eu vou te trazer base bíblica e você vai conseguir visualizar esse panorama de Apocalipse. Uma verdade muito importante para nós estabelecermos antes de começar tudo é que o livro de Apocalipse não é um livro sobre o fim do mundo. Ele é sim um livro sobre o fim dessa era. O livro de Apocalipse, na verdade, é sobre a revelação de Jesus Cristo e o que ele deseja fazer no futuro. No inglês fica muito mais claro, né? Porque o título do livro de Apocalipse em inglês é Revelation, que é simplesmente revelação. Bom, vai ajudar no nosso estudo separarmos o livro de Apocalipse em 4 partes, tá? A primeira parte seria o chamado de João, a segunda parte, as 7 cartas às 7 igrejas, a terceira parte, Jesus e a sala do trono, e a quarta parte, aí sim, a cronologia dos acontecimentos escatológicos do capítulo 6 ao capítulo 22. É aqui entra a grande maioria dos acontecimentos. Mas rapidinho, antes de seguir, eu quero te lembrar de deixar o seu like, porque essa é a forma como você pode ajudar o canal, tá bom? Mas não quero demorar muito aqui, vamos em frente. Na primeira parte, então, o apóstolo João começa a escrever o livro de Apocalipse, descrevendo 18 características físicas e da personalidade de Jesus. Na segunda parte, nos capítulos 2 e 3, temos as 7 cartas enviadas às 7 igrejas do Apocalipse, que eram igrejas que ficavam localizadas ali na região da Ásia Menor, hoje a região da Turquia. Os mesmos problemas que essa igreja enfrentou ou enfrentava lá atrás são os mesmos problemas que a igreja do futuro, a igreja do fim dos tempos, enfrentará. Na terceira parte, nós temos uma descrição detalhada do que está acontecendo nesse momento na sala do trono. É interessante que João tenta descrever o que está acontecendo ali na sala do trono, mas como tudo é muito diferente, a dimensão da sala do trono é uma dimensão diferente da dimensão que João vivia. Faltam palavras para João descrever aquilo tudo. João descreve ali os 24 anciãos, ele descreve o mar de vidro, o cordeiro com o rolo, ele descreve os 4 seres viventes, mas mesmo assim ainda fica difícil nós imaginarmos essa cena. É como se João, imagina, se João estivesse vendo um avião na época dele. Como será que ele descreveria aquele avião? Um pássaro grande de metal? A comparação é mais ou menos essa. Essa parte 3, ela prepara o cenário para a parte 4. E na parte 4, sim, nós falaremos das coisas que ainda vão acontecer. A parte 4, ela parece complicada, mas grava isso que eu vou te explicar, que vai te ajudar na leitura de Apocalipse. Em determinados capítulos, há um relato cronológico do que vai acontecer. E no capítulo seguinte, existe uma explicação do que aconteceu, tá? Então isso vai te ajudar bastante nos seus estudos. Nessa parte 4 nós temos 21 juízos sendo liberados sobre a terra, tá? E é importante dizer que esses juízos eles são sequenciais. Então, o próximo começa quando o primeiro termina, tá? Esses 21 juízos são
os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. A severidade dos juízos vai aumentando entre um juízo e outro, e vários eventos acontecem entre esses juízos, por exemplo, a volta de Jesus. Os primeiros juízos são os 7 selos, que marcam o começo da grande tribulação, que são os últimos 3 anos e meio da última semana de Daniel, tá? Aliás, se você não sabe o que é a última semana de Daniel, tem um vídeo aqui no canal que eu te explico detalhadamente o que ela é e qual a relação dessa semana com o fim dos tempos. Assiste lá que vai ficar tudo muito mais claro para você e, aliás, vai ser mais fácil para você entender essa aula. O cavaleiro que aparece no primeiro selo causará pressão e instabilidade, levando à abertura do segundo selo, que trará guerra, e que depois causará a abertura do terceiro selo, que causará fome, e assim por diante. Veja que os eventos são sempre sequenciais. O capítulo 7, então, explica o que acontecerá com as pessoas que estarão na terra durante esse período. Os próximos acontecimentos são as 7 trombetas. Aqui, de novo, os juízos eles vão ficando cada vez mais severos, até que ao toque da última trombeta, da 7ª trombeta, Jesus volta e a grande tribulação chega ao fim. Nesse período nós temos o agir das 2 testemunhas, até que Cristo aparece e os santos, os justos, ressuscitam e encontram Jesus nos ares. Essa é a primeira ressurreição. Detalhe, pessoal, todo olho verá a Cristo. Ninguém ficará sem entender. Todos entenderão e conseguirão discernir o que se passa. Esses 3 anos e meio, ou 1260 dias da grande tribulação, são determinados em diferentes textos da Bíblia. Mas em Daniel 12:11 fala que esse mesmo período é de 1290 dias. Muitos interpretam essa diferença, de 30 dias como sendo o período logo após a vinda de Jesus. Esse período de 30 dias, então, seria o período em que seriam liberados as 7 taças, que nós veremos logo a seguir. Antes da liberação das taças, dos juízos das taças, nós temos os capítulos, 12 a 14, que nos contam em mais detalhes o que estará acontecendo na terra logo antes da volta de Jesus, na grande tribulação. Sobre as taças, então, elas representam os juízos mais severos de todos. São juízos severos porque é necessário que tudo seja destruído, todo o sistema do anticristo seja destruído e que um recomeço seja necessário na terra. Aqui então se dá a tão conhecida Batalha do Armagedon. Jerusalém será sitiada e metade da população, segundo Zacarias, será expulsa da cidade. Em terra então Cristo, ressurreto, entra em Jerusalém libertando os prisioneiros e destruindo o exército do anticristo e é feito rei. Eu vou deixar algumas referências aqui do lado com textos da Bíblia que relatam esse momento para você estudar depois. Em Apocalipse 20, então, nós vemos relato da primeira ressurreição, da ressurreição dos santos que aconteceu lá na vinda de Jesus, e aqui acontece também o aprisionamento de Satanás por 1000 anos. Logo após isso, o milênio se inicia. O milênio é o reinado de Jesus por 1000 anos aqui na terra, e nós, os justos, os santos, os que tiveram os seus corpos glorificados, reinarão e governarão com ele. Ao fim do milênio, Satanás será solto e enganará muitas pessoas, enganará as nações. É muito interessante que mesmo num cenário de perfeição, com Jesus reinando, as pessoas ainda vão se deixar enganar pelo diabo. Essas nações então se levantarão contra Jerusalém e uma guerra vai acontecer. É uma guerra, a guerra que é chamada de Gog e Magog. Mas a Bíblia garante que essas pessoas e essas nações serão destruídas com fogo do céu. E essas pessoas serão lançadas depois no lago de fogo com Satanás, falso profeta e a besta. Agora assim acontece o que nós chamamos de segunda ressurreição e o juízo final do grande trono branco. Os mortos serão ressuscitados e aqueles que não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida serão condenados e lançados no lago de fogo. Nos últimos 2 capítulos de Apocalipse, então, todas as coisas são restauradas. A Nova Jerusalém desce do céu e Deus executa o seu plano perfeito. Para concluir, pessoal, Deus não vai falhar em executar o seu plano perfeito. O estudo de Apocalipse ele é essencial para que nós entendamos e conheçamos
é aquele que vem, como ele vem e o que ele vem fazer. Os 4 evangelhos possuem 84 capítulos que relatam acontecimentos sobre a primeira vinda de Cristo. Sobre a segunda vinda de Cristo, nós temos pelo menos 150 capítulos ao longo da Bíblia. Isso prova que o estudo do fim dos tempos é muito importante e ele tem que ser estudado, e não apenas estudado, mas entendido por nós. Eu espero de verdade que a linha do tempo que eu te passei aqui tenha ficado mais claro, tenha trazido clareza, na verdade, para você e tenha te feito entender os acontecimentos do fim dos tempos. Se você quiser, tem uma lista inteira onde eu falo sobre escatologia e fim dos tempos aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui nos comentários e na descrição do vídeo e você vai poder acessar e assistir todos os vídeos lá, tá? O Matando a Sede fica por aqui. Se você chegou até aqui, mas não curtiu, cara, me ajuda aí. Curte esse vídeo. Se você quer ficar por dentro também de todos os vídeos que são lançados toda semana, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, tá bom? Até a próxima e fiquem com Deus.